Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para bater papo nesta quinta-feira. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para o canal, para que o YouTube recomende a novos vascaínos que possam descobrir. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem, sobre os erros, na escolha das jogadas, nas insistências com o que a gente já sabe que dá errado, a expulsão do João Vitor, que inclusive é logo o meu primeiro tema, Vocês viram aí na thumb a minha pergunta: até quando, JV? O cara disputou com a camisa do Vasco desde que chegou 75 jogos e já foi expulso 5 vezes. É o jogador que mais vezes foi expulso da Série A. Dentre todos os jogadores, desde o período em que ele chegou ao Vasco, é o jogador que mais vezes foi expulso. E é uma expulsão desnecessária. Não era um contra-ataque do CSA, que estava no mano a mano, o cara ultrapassou ele pegou, e aí levou o segundo cartão. Não, era lá no campo de ataque. Ele deixou o braço, ele não fez a cotovelada, mas deixou o braço. Aí eu pergunto, para quê? Você não vai conseguir me responder. Então vou fazer outra pergunta. Pode um zagueiro que custou o que custou ao Vasco, que custa no mês a mês, fazer isso? Tecnicamente, deixa a desejar. Falha, sai para o ataque, é um zagueiro construtor. Eu não vejo essa construção dele. Ele se aventura, deixa um corredor por onde sempre entram os adversários. Ele está sempre correndo atrás para tentar recuperar e não chega. No primeiro tempo, ele teve uma falha que o Maurício Lemos teve que sair da esquerda para cobri-lo. É só pegar o jogo com calma, torcedor, que você vai observar isso também. Ah, mas ele vai ao ataque, ele é uma opção. Opção do quê? Qual foi o cruzamento certo que ele deu? Num jogo recente, ele até cruzou para o Verratti. Foi contra o Grêmio. E o que mais? Vai viver de um lance? Tem 2 assistências, essa foi uma delas. É sério. O Vasco cruzou ontem, torcedor, 42 vezes para a área do CSA. Sabe quantos cruzamentos deram certo? Alguém do Vasco finalizou? 9. Então eu estou falando de pouco mais de 20% dos cruzamentos, pouco mais de 20%, dá 21, 22, deram certo. Não pode. Se a gente olhar os números que favorecem a leitura que eu vou fazer, você vai dizer, porra, o Vasco arrebentou. Fecha os olhos. Vamos lá. 72% de posse de bola do Vasco. 20 finalizações. 42 cruzamentos. 9 escanteios. E o CSA não acertou uma vez o gol do Vasco. Quanto é que foi o jogo, Fábio? 0-0. Como assim? Vamos complementar os números. Abre os olhos. Posse de bola, 72-28, ok. Finalizações, 20-10, ok. Sabe quantas das 20 no alvo? 6. 30%. Eles, nada, mas cada um com seus problemas. 42 cruzamentos. Sabe quantos certos? 9. É sério que a gente vai se ater aos números positivos, que não tem números positivos. Ah, mas foi o time que eliminou o Grêmio. Então tá bom, então se ele eliminar o Vasco, eu falo assim, pô, o CSA é uma força tremenda, Tá lutando para arrancar para o G8 e tentar manter-se vivo na Série C. Mudou o treinador, afastou 3 jogadores e o Vasco apresenta isso. Depois da Copa do Mundo de Clubes, que foi um período que o Vasco descansou, que o técnico Fernando Diniz teve o que todo treinador quer, tempo para trabalhar, e foram 20 dias apenas de trabalho, eu esperava um Vasco muito melhor. Porque a última impressão foi bem legal, Foi o jogo com o São Paulo, 3-1, dominante, mandando na partida, o trio de ataque jogando muito bem. Aí vem da Copa do Mundo, 2 derrotas e 4 empates. 3 gols marcados. Nos últimos 21 jogos, o Vasco tem 3 vitórias. Essa do São Paulo,
a do Melgar no Rio de Janeiro e o Fortaleza. É sério que os jogadores não serão cobrados? Felipe Coutinho, na série do jogo, perdeu um gol incrível, inclusive, que não costuma perder. Falou, quando os resultados não vêm, a pressão aumenta. Claro que vai aumentar, ô Felipe. Não tem como. E tem que ser em cima de você, que ganha muito, em cima do João Vitor, que ganha muito, em cima do Léo Jardim, em cima do Verratti. Alguns de vocês, dos que eu citei, resolvem, outros não. O Léo Jardim resolve, o Verratti não está resolvendo, você está voltando de contusão e o João Vitor deixa a gente na mão. Mas quando contratou o João Vitor, era só olhar a carreira dele. Foi um zagueiro brilhante? Não. Senão o Benfica não liberava. Vasco pagou 7 milhões de euros, 80% dos direitos econômicos. Ficou na Série A, prêmio, comprar mais 10%, mais 1 milhão. É sério, 8 milhões de euros, hoje, aproximadamente 50 milhões de reais. É esse o problema que o Vasco está sentado. Agora, ele ser titular, a culpa é do Diniz, que escolhe. Por que ontem não manteve Maurício Lemos e Lucas Freitas? Foi muito bem no último jogo com o Inter. Agora, tem uma explicação técnica para jogar como jogou contra o Inter no primeiro tempo, em especial, e o que apresentou ontem? Olha, se estivesse jogando até agora, continuava 0-0, gente. Nada iria mudar. Mirassol é o próximo adversário do Vasco da Gama, lá na casa do Mirassol. Depois, o jogo da volta, dia 7, São Januário, 8 da noite. E na sequência, o Atlético Mineiro. Qual vai ser a desculpa? Sequência, viagens e uma viagem longa. O problema é que a bola está punindo as contratações erradas, as escolhas feitas, dentro e fora de campo. Ontem o Lloyd foi uma das substituições. Alguém vai dizer assim, não, mas ele tentou 1 contra 1, legal. É o que se espera. Porque tocar para o lado, eu com 48 anos também toco. Eu entro em campo e toco. Tocar de lado, fácil. Mas ele foi no 1 contra 1, ele é muito bom, ele é muito forte. Legal. Sabe o triatleta? Corre, pedala e nada. É isso. Correu, pedalou, correu, cruzou, nada. Coitado do Verratti, tá órfão, porque o Piton, temporada 25, esquece. Uma negação. Lloyd vai no fundo, não acerta o cruzamento. O Nuno também não jogou bem. Ryan, não sei, acho que ele não foi para Maceió, não viu o Ryan. Paulo Henrique, coitado, ele tá se arrebentando. Tanto tem um lance no segundo tempo que ele arranca do campo de defesa, o Verratti tenta desesperado chegar, porque está muito atrás, estava ajudando na marcação. Meu amigo, ele chega e ele mesmo bate no gol. E quem pensa o jogo do Vasco? Já parou para pensar nisso? Não vai fazer igual o João Vitor, né? Que ontem foi irresponsável, deixando o Vasco na mão. É até um reforço para a volta ele não jogar. Mas na boa, 5 expulsões com a camisa do Vasco em 75 jogos, eu acho que é demais, né? Mas provavelmente a diretoria do Vasco não vai dar nenhuma punição a ele, vai conversar, vai dizer que ele é um menino que se dedica muito, que treina bastante, ganhando o que ganha, jogando no Vasco, morando no Rio de Janeiro. Não vai fazer isso que acabamos de falar? Treinar, se dedicar. Ué, se ele fizesse algo diferente é que eu me espantaria.